Bom, Shingeki no Kyojin completou 15 anos de publicação do mangá, desde o primeiro capítulo que foi publicado lá em setembro de 2009, e para comemorar essa data, o autor da história, o Isayama, ele lançou uma nova entrevista revelando algumas informações relevantes sobre a história de Shingeki. E eu ressalto que são relevantes porque, para quem conhece o Isayama, sabe que as entrevistas que ele faz, ele só fala informação que a gente já sabe. Ele só fala o óbvio, ele repete muita informação e é difícil ter alguma coisa relevante do Isayama, principalmente nos dias atuais. Porém, contrariando esse pensamento, nessa entrevista ele falou informações relevantes, informações úteis sobre a história de Shingeki no Kyojin, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Obviamente que no meio dessa utilidade, a futilidade não faltou, porque ele falou coisas irrelevantes que eu não vou trazer para o vídeo, porque são desnecessárias. Primeiro eu quero explicar que é um bate-bola, assim, é uma pergunta, uma resposta e acabou. São perguntas curtas e respostas curtas que não têm relação uma com a outra. Então são curiosidades a mais aí para os fãs e para quem curte a história. Beleza? A primeira pergunta é relacionada a Hanji. Para quem sabe, aí, o Isayama ele nunca revelou absolutamente nada sobre o passado da Hanji. Um flashback, quem era a família da Hanji, quem eram os pais, se a Hanji tinha irmãos. O Isayama ele nunca falou sobre isso. E aí perguntaram pro Isayama, e aí? A Hanji tem irmão? Como que é o passado dela? Por que todos os personagens têm flashback e ela não? Ele falou assim, eu tenho a impressão de que a Hanji é afastada da família dela. Ponto. Ele falou isso só. E pra quem é fã de Shingeki já é uma informação, abissal. Saber algo sobre a Hanji é algo abissal. Ela é afastada da família dela e ponto. Ainda sobre a Hanji, vou aproveitar aqui, perguntaram pro Isayama se a Hanji tivesse sobrevivido ao final da história, ela viveria junto com o Levi, com o Falco, com a Gabi? Pensando hipoteticamente, se ela sobrevivesse, e aí, o que ela faria? Aí o Isayama respondeu uma pergunta meio negativa. Ele falou que, olha, a Hanji, sendo a Hanji, é difícil imaginar ela acomodada em algum lugar. Não se mantendo ocupada, fazendo alguma coisa. Ponto. Foi essa a resposta dele, dando a entender que, se ela estivesse viva, ela não viveria junto com o Falco, junto com a Gabi, junto com o Levi. Ela faria outras coisas. A Hanji é uma pesquisadora, então provavelmente ela ia continuar estudando algo diferente, mas não se acomodaria como o Levi fez, como a Gabi fez, como o Falco fez. Então, olha, é um ponto de vista aqui, algo relevante, Ela não se acomodaria junto com eles, Ela faria alguma coisa diferente. É isso. Terceira pergunta, falando sobre o Levi. Perguntaram para o Isayama por que o Levi é fissurado por limpeza. Desde que a gente conhece o Levi, desde que o Levi foi introduzido na história, ele tem essa ficção por essa fissura por limpeza. Nem até então não tem uma justificativa. Porém, aqui vem uma resposta relevante. O Isayama disse, abre aspas, embora o Levi tenha crescido em um ambiente insalubre, que ele tem uma crença profunda dentro dele de que as qualidades de um nobre fluem dentro dele. Ponto. Fecha aspas. Essa foi a resposta do autor. E por que é uma resposta relevante? Porque há 6 meses atrás, o autor ele lançou um capítulo extra sobre o Levi. Um capítulo chamado Bad Boy. Pouca gente viu, porque o hype de Shingeki já acabou, mas esse capítulo existe. Eu comentei aqui no canal e justamente essa questão da nobreza foi levantada nesse capítulo de 18 páginas. E essa resposta, com certeza, é em referência ao capítulo extra. E o que tem nesse capítulo? Esse capítulo mostra o passado do Levi e mostra a mãe de Levi. O Levi descreve ela como uma pessoa que destoava do ambiente em que ela residia. A mãe de Levi vivia embaixo das 3 muralhas, naquele submundo, e era um lugar sujo, sem iluminação, podre, enfim. E o Levi diz que a mãe dele não combinava com aquele ambiente, que a mãe dele era elegante, que a mãe dele era chique. Então, eu me perguntei quando lançou esse capítulo, de onde veio essa nobreza da Olímpia? De onde ela tirou essa nobreza? E aí me veio o questionamento de que, eu expliquei melhor no vídeo, mas resumidamente, os Ackermans, eles viveram lado a lado com os Fritz, com a realeza, com a nobreza.
Então, consequentemente, eles tinham hábitos nobres, porque eles eram a segurança real dos Fritz. Então, se os Fritz viviam em fortalezas, em realezas, os Ackermans, consequentemente, também. Então, as consequências dessa vivência do clã Ackerman antigamente refletiu, né, as atitudes da mãe do Levi e propriamente do Levi. Agora, o que é cabível de questionamento é como. Como que isso refletiu? Os pais da mãe de Levi tinham essa convicção e foi passada de geração para geração, ou é algo mais fantasioso, como os caminhos invisíveis? Enfim, fato é que o Isayama levantou nessa resposta, nessa pergunta, a questão da nobreza do Levi. Eu expliquei melhor naquele vídeo, está muito melhor explicado, mas se quiser ver, tá aí. Aproveitando essa deixa dos Ackermans, perguntaram pro Isayama o que aconteceu com o poder dos Ackermans depois que o estrondo parou. Foi algo que não foi respondido. A gente viu o Levi e a Mikasa vivendo lá tranquilos, mas e aí? O que aconteceu com os poderes dele? O Isayama respondeu que o poder desapareceu. Então o Levi e a Mikasa se tornaram pessoas comuns depois que o estrondo parou. E ele acrescentou que a Mikasa se tornou uma pessoa muito ruim em esportes. Bom, a próxima pergunta também é muito importante e é um dos motivos pelos quais estou fazendo esse vídeo, que é: perguntaram para o Isayama o que aconteceu com os titãs do estrondo. O estrondo foi ativo, milhares de titãs colossais saíram, e aí? O que aconteceu com eles? O estrondo foi parado, e aí? Qual que é a explicação? Ele respondeu, abre aspas, se houvesse páginas o suficiente, eu teria desenhado o que aconteceu, Mas ele diz que os titãs do estrondo retornaram às suas formas humanas. E quando? Então, ponto, eles são humanos, E acrescenta que quando eles retornaram completamente nus. Quando eles retornaram, eles criaram um conflito, teve um conflito entre os que voltaram a ser humanos e as pessoas que estavam ali sendo quase pisoteadas. Enfim, essa era uma pergunta muito relevante, principalmente quando a gente fala sobre o passado de Shingeki. Existem muitas pontas que poderiam ser explicadas em um spin-off, então por isso que eu me empolgo com essas informações. Mas fato é que quando o Karl Fritz construiu as 3 muralhas, ele construiu com humanos. Tá explicado. E agora aquela ending lá no final, em uma das ends finais lá, faz sentido, porque a gente vê todos os humanos indo para Ilha Parades, não somente para habitar, mas provavelmente muitas daquelas pessoas viraram titãs das muralhas. Agora, como isso aconteceu exatamente, vamos ter que aguardar um spin-off. Próxima pergunta, perguntaram pro Isayama o que aconteceu com o Falco e com a Gabi, depois. E aí, o que aconteceu? E aí o Isayama respondeu, abre aspas, eles permaneceram juntos pelo resto de suas vidas. Ponto. Mentira, ponto não. Aí ele falou, aliás, desde que o Falco se transformou em titã, ele não se lembra de ter confessado que amava a Gabi. Porque a gente sabe lá naquele episódio 79, 78, não me lembro, ele se confessou pra Gabi, e aí o Isayama tá falando que ele não se lembra desse momento. Mas enfim, que eles viveram juntos pro resto das suas vidas. Romântico. O Falco, o último romântico. Próxima pergunta, perguntaram pro Isayama sobre aquela parte de quando os titãs acabou, quando a Mikasa matou o Eren. Aí todo mundo voltou à forma humana, os titãs pararam de existir, o poder dos Akemans também. É mencionado que o Eren conversou com todos os personagens, e essa conversa não tá no mangá, o Isayama não explicou, a gente não tem noção, mas diz a obra que o Eren conversou com a Annie, com o Reiner, com o Connie, com o Jean, antes de morrer, através dos caminhos, assim como fez com a Mikasa, assim como fez com o Armin, E aí perguntaram pro Isayama, e aí, como que aconteceu isso? Mais uma vez, o Isayama respondeu que, abre aspas, se eu tivesse desenhado, cada personagem teria cerca de 18 páginas de conversas tranquilas e sem grandes momentos. O Isayama respondeu que realmente o Eren conversou com todo mundo. Ele reclamou mais uma vez que ele não teve o número de páginas o suficiente. Desde que o mangá acabou, o Isayama lança entrevista falando, não me deixaram desenhar mais. Não me deixaram publicar mais páginas. E é isso desde faz uns 3 anos que acabou o Shingeki. Ele fala isso em todas as entrevistas. Essas são as perguntas que eu considerei as principais. Tem algumas perguntas idiotas. Perguntaram se o Erwin é uma pessoa que deixa o quarto dele bagunçado. Aí o Isayama respondeu, parece que ele tem um quarto bagunçado.
Isso pra mim é uma pergunta irrelevante. Eu não vou perder o tempo do meu vídeo aqui, perder o seu tempo, perder o meu tempo falando informações muito específicas. Então, isso aqui é mais pra quem é maluco, igual eu. Mas, porra, separei as perguntas que eu considerei as importantes, tá? Por fim aqui, só queria relembrar que vai lançar o filme Shingeki no Japão. Um filme, já expliquei sobre o filme, tá aí no canal, não é nada novo, porém terá novidade. Não é novo, mas tem novidade. Vai ter uma cena pós-crédito diferente. A gente já sabe o que é, provavelmente. Eu espero me surpreender sempre, né? Mas a gente já sabe o que é. E provavelmente eu vou fazer mais um vídeo explicando sobre isso. Então, é isso. Provavelmente o Isayama confirmará o universo paralelo de Shingeki. Enfim, eu expliquei no vídeo aí passado, nos últimos 2 vídeos, é a história do Levi que eu falei e esse filme de Shingeki. Então, é só assistir. Tchau.